E se eu te revelasse que o livro dos Salmos é muito mais que um conjunto de hinos antigos? No coração da Bíblia há um portal para a alma humana, onde triunfo e louvor caminham ao lado de medo, tristeza e dúvida. Salmos é o pulso das Escrituras, emoção crua tocando o divino. Aqui, a alegria encontra linguagem, a dor ganha voz, a fé dialoga com o questionamento e a adoração se mistura à esperança. Chamado de Inário da Bíblia, reúne 150 poemas compostos ao longo de séculos por autores distintos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, assina quase metade, mas soam também Moisés, Salomão e os filhos de Corá. Suas vozes juntas tecem uma tapeçaria que atravessa a condição humana e alcança quem já ficou sem palavras para orar. Se esse começo falou com você, comente. Qual sentimento você leva aos Salmos hoje? Nos momentos em que a alma pesa e a cabeça mal se ergue, os Salmos ganham fôlego. Eles não fogem das perguntas duras. Onde Deus está no sofrimento? Por que o injusto prospera? Posso realmente confiar inteiramente? Essas interrogações atravessam o livro, lado a lado com consolo que lembra a fidelidade do Senhor, seu caráter imutável e suas promessas firmes. A arquitetura da obra reflete o ritmo da vida. 5 sessões, cada uma culminando numa doxologia, ecoando os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É como um guia de culto e de caminho, que avança do clamor e arrependimento ao louvor e celebração, do vale ao cume, da sombra à luz. Se você já sentiu isso, conte nos comentários. Qual salmo te levantou do chão? Escritos há milênios, continuam atuais. O Novo Testamento cita sem cessar, confirmando seu centro na fé e na adoração de gerações. O próprio Jesus, na cruz, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Eco do Salmo 22. Assim, o livro costura a rachadura da humanidade ao coração de Deus, oferecendo uma voz para cada jornada. E mais, os Salmos não são apenas para ler, são para orar, cantar e meditar. Eles nos convidam a abrir o coração, levando alegrias, dores, esperanças e temores à presença do Altíssimo. Nesta série, vamos explorar como cada capítulo nos aproxima do coração de Deus em cada fase. Se você está pronto para ver os Salmos sob nova luz, comente qual tema você mais quer ver primeiro: louvor, lamento, confiança ou gratidão. Os Salmos não apenas expressam fé, mas também convidam à reflexão e à descoberta. Cada verso ecoa a alma humana, revelando uma conversa íntima entre o homem e Deus. Quando você lê um salmo, não está apenas lendo palavras antigas, está escutando o coração humano pulsando em meio à eternidade. É nesse diálogo entre o finito e o infinito que encontramos sentido. A força dos salmos está em sua honestidade. Neles há espaço para o desespero, para o arrependimento e para o clamor. Ainda assim, cada lamento se transforma em adoração, cada lágrima em semente de esperança. O salmista não escreve para fingir santidade, mas para revelar vulnerabilidade. E é justamente ali, na fraqueza, que o divino se manifesta com mais força. Os salmos não temem o silêncio de Deus. Eles o encaram de frente, transformando a ausência em oração. Quando o coração humano se pergunta: por que, Senhor? A resposta muitas vezes vem na forma de consolo, não de explicação. Essa é a beleza da relação entre o Criador e sua criação. Uma relação viva, sincera e emocionalmente real. A leitura dos Salmos é como uma jornada interior. Caminhamos com Davi nas cavernas da angústia, cantamos com Moisés após a libertação e celebramos com os filhos de Corá o retorno à presença de Deus. Em cada capítulo há um convite à entrega. Um convite para abrir o coração,
deixar a máscara cair e permitir que Deus entre exatamente onde mais dói. Os salmos também nos ensinam que a fé não é linear. Ela oscila, como as marés. Há dias de sol e louvor, mas também há noites frias e silenciosas. Ainda assim, mesmo na dor, o louvor aparece como uma tocha que não se apaga. O louvor é mais do que gratidão, é resistência espiritual. É declarar que Deus é bom, mesmo quando a vida não parece ser. O livro dos Salmos é, portanto, um espelho do coração humano, revelando suas cicatrizes, suas canções e suas promessas. Nele, a adoração não nasce da perfeição, mas da sinceridade. O salmista nos ensina que orar é conversar e que adorar é confiar, mesmo sem entender. Dentro do livro dos Salmos, há algo profundamente humano, uma conversa entre a fragilidade da carne e a grandeza do espírito. É ali que descobrimos que o louvor não nasce apenas da alegria, mas também da dor. O salmista, ao levantar sua voz, não canta porque tudo está bem, mas porque confia que Deus continua sendo bom, mesmo em meio ao caos. O verdadeiro louvor é um ato de coragem, uma escolha feita no vale da incerteza. É fácil erguer as mãos quando o coração está leve, mas o Salmo nos ensina a adorá-lo mesmo quando a alma sangra. Louvar é desafiar o desespero, é dizer, ainda creio, quando tudo parece perdido. O livro dos Salmos termina em um crescendo de adoração, como uma sinfonia que eleva o espírito. O Salmo 150 declara, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse versículo é mais do que um convite, é um chamado, um lembrete de que o louvor é a linguagem de toda a criação. Montanhas, mares, ventos e estrelas, todos participam desse coral celestial que exalta o Criador. A adoração, segundo os Salmos, não é um ritual preso a templos ou horários. É um modo de viver. Ela acontece na alegria e na dor, na vitória e na perda, no silêncio e no clamor. Quando Davi escreve, bendirei o Senhor em todo o tempo, ele não estava em um palácio, mas fugindo por sua vida. Ainda assim, sua boca se enchia de louvor. Esse é o poder da adoração. Ela transforma o deserto em altar, o medo em fé e o lamento em força. Louvar é mudar o foco, tirar os olhos da circunstância e colocá-los em Deus. Quando adoramos, a dor não desaparece, mas perde o domínio sobre nós. O louvor é uma arma espiritual silenciosa, mas poderosa, capaz de quebrar cadeias invisíveis e renovar a esperança do coração. O louvor e a adoração são o coração pulsante dos Salmos, mas dentro deles também encontramos algo ainda mais profundo: a devoção pessoal. Essa devoção não é feita de rituais frios ou palavras decoradas, mas de um relacionamento vivo, íntimo e sincero com Deus. Davi, ao escrever, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, revela uma alma que não apenas acredita, mas anseia. Ele sente sede da presença divina como quem atravessa um deserto em busca de água. A devoção verdadeira não nasce da rotina, mas da necessidade. Da fome espiritual, que nos leva a dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus não por obrigação, mas por amor. Os Salmos nos ensinam que a oração não precisa ser perfeita, ela precisa ser real. É no silêncio da madrugada ou no cansaço do fim do dia que o coração sincero fala mais alto que 1000 palavras bonitas. Orar é abrir o peito, é permitir que Deus leia o que não conseguimos dizer. Derramai perante Ele o vosso coração, escreve o salmista, um convite à transparência diante do Criador. Não há máscara que resista à presença divina, não há dor que Ele não compreenda. A devoção pessoal, segundo os Salmos, é o momento em que paramos o mundo e deixamos Deus nos lembrar de quem somos e de quanto Ele nos ama. O Salmo 23, talvez o mais conhecido de todos, é o retrato perfeito dessa intimidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Nessas poucas palavras, Davi revela total confiança, uma entrega sem reservas. Ele não fala sobre o Deus dos outros, mas sobre o seu próprio Deus, o pastor que guia, cuida e consola. Quando repetimos essas palavras, nos lembramos de que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que não caminhamos sozinhos. A devoção pessoal é isso, encontrar descanso na presença de Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. Entre os muitos temas do livro dos Salmos, há um que toca o coração de qualquer pessoa: o lamento. O lamento é o grito da alma quando as palavras se esgotam. É a oração que nasce da dor, da perda, da solidão. Ao contrário do que muitos pensam, lamentar diante de Deus não é falta de fé, é prova dela. Nos Salmos, encontramos homens e mulheres que se atrevem a ser sinceros com o Criador, abrindo suas feridas diante dele. Até quando, Senhor? Clama Davi em meio à escuridão de sua alma. Ele não esconde sua tristeza, nem finge força. Ele expõe o coração e, nesse ato de vulnerabilidade, encontra consolo. O lamento é, portanto, uma ponte entre a dor e a esperança. Ele não termina na reclamação, mas leva à confiança. O salmista chora, mas também declara: confio em teu amor infalível. Essa transição é o que torna o lamento tão poderoso. Ele transforma desespero em fé. Através das lágrimas, o coração encontra descanso na certeza de que Deus ainda está ali, mesmo quando tudo parece ruir. Jesus na cruz também lamentou: meu Deus, por que me abandonaste? Ao fazer isso, ele nos mostrou que até o Filho de Deus conheceu a dor do silêncio divino. Mas o lamento dele terminou em vitória, mostrando que toda dor, quando entregue a Deus, pode ser redimida. Os salmos de lamento nos ensinam que não precisamos esconder nossos sentimentos para orar. Deus não espera perfeição, Ele deseja verdade. Ele acolhe o grito, o choro e o silêncio. O lamento não é sinal de fraqueza, é o caminho para uma fé mais profunda. Quando colocamos diante dele nossas dores mais honestas, abrimos espaço para que o consolo dele nos visite. O Salmo 42 resume isso perfeitamente. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mesmo ferido, o salmista escolhe a esperança. A fé retratada nos Salmos não é cega, ela é construída na confiança e na esperança. É uma fé que atravessa as noites mais escuras e ainda consegue cantar. O salmista sabe que a presença de Deus é o alicerce sobre o qual a vida pode se sustentar, mesmo quando tudo o resto desmorona. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, declara o Salmo 46. Essas palavras ecoam como um abrigo para quem se sente perdido. Elas não prometem ausência de problemas, mas asseguram presença. Em cada tempestade, Deus continua ali, firme, imutável, oferecendo descanso e coragem para seguir. A confiança nos Salmos é uma escolha, um ato de fé que desafia o medo. Quando Davi enfrentou gigantes, perseguições e traições, ele escolheu confiar, e essa escolha o manteve de pé. O Salmo 27 resume esse espírito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa pergunta é mais do que retórica. É uma declaração de convicção. Davi aprendeu que a confiança não é ausência de perigo, mas certeza de companhia. Ele sabia que Deus não prometeu caminhos fáceis, mas garantiu sua presença em cada passo. A esperança também floresce nas páginas dos Salmos. É a esperança que não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. É a certeza de que, mesmo quando os dias são escuros, um novo amanhecer virá. O Salmo 121 proclama: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa visão nos convida a olhar para cima,
a lembrar que o socorro não vem do que está ao redor, mas do alto. É um lembrete poderoso. Quando a força se esgota, a fé renasce. Entre os muitos temas que se entrelaçam no livro dos Salmos, há um que brilha com uma força especial: a gratidão. Ser grato não é apenas um gesto de cortesia, é um ato espiritual poderoso. Nos Salmos, a gratidão não aparece apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando o coração está cansado. O salmista entende que agradecer a Deus em meio às tempestades é um modo de reafirmar a confiança no seu amor. O Salmo 100 nos convida: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cântico. A alegria e o louvor se tornam portas que nos conduzem à presença divina. A gratidão transforma a forma como enxergamos o mundo. Quando escolhemos agradecer, nossos olhos se abrem para perceber o agir de Deus até nas pequenas coisas. O Salmo 103 nos lembra: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi sabia que a ingratidão cega o coração, mas o louvor o desperta. A gratidão é como uma lente que revela a bondade escondida nos detalhes da vida. É um lembrete diário de que, mesmo em meio à dor, ainda há motivos para adorar. Nos Salmos, agradecer não é apenas um sentimento, é uma disciplina, uma prática que nos conecta à presença constante de Deus. O salmista repete: o seu amor dura para sempre, como uma âncora para o coração em meio às tempestades. A gratidão também é comunitária. Muitos salmos são convites para que todo o povo cante junto, exaltando o Criador. Louvar em união fortalece a fé e reacende a esperança. Assim, a gratidão nos ensina que cada respiração, cada amanhecer e cada vitória, grande ou pequena, são oportunidades de reconhecer a fidelidade de Deus. Ao chegarmos ao final desta jornada pelo livro dos Salmos, somos convidados a olhar para trás e perceber o quanto essas antigas canções ainda falam ao coração humano. O salmista não apenas escreveu sobre Deus, ele viveu experiências que o levaram a compreender sua presença de forma íntima e transformadora. Em cada linha, encontramos a alma humana se abrindo diante do Criador. Às vezes em louvor, às vezes em dor, mas sempre com sinceridade. Os Salmos nos mostram que fé verdadeira não é ausência de fraqueza, mas coragem para continuar mesmo quando não há respostas. Esses poemas milenares nos ensinam a viver com o coração ancorado em confiança, gratidão e esperança. Cada versículo é um lembrete de que Deus não está distante. Ele está presente em cada lágrima, em cada sorriso, em cada respiração. Ao recitar os Salmos, somos lembrados de que a vida espiritual é uma jornada de altos e baixos e que Deus caminha conosco em cada um deles. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras ecoam como uma promessa eterna, um lembrete de que não importa o vale ou o monte, sua presença é o que sustenta a alma. E agora que caminhamos pelas páginas desse livro sagrado, o convite permanece. Leve os Salmos com você, leia-os, ore-os, cante-os. Deixe que as palavras se tornem parte da sua vida, guiando seu coração em cada amanhecer e fortalecendo sua fé em cada noite escura. Porque no fim, o livro dos Salmos não é apenas uma coleção de cânticos, é o reflexo vivo do diálogo entre o homem e Deus, onde o amor, a dor, a esperança e o louvor se encontram em perfeita harmonia.